começo dando risada porque eu fiquei aqui 10 minutos falando e depois eu fui ver a câmera e vi que não estava gravando, né? Puta que... mas tudo bem. Vamos lá de novo. Então eu gostaria de compartilhar com vocês sobre uma leitura que eu estou fazendo. Bom, eu leio vários livros e realmente sempre gosto de ter essa relação com os livros e na verdade neste momento também estou renovando a minha relação com a leitura e bom, é um hábito que eu sempre tive, porém por motivos da própria vida, não, esse dinamismo, até antes mesmo, prévio a essa pandemia, não estava num ritmo que eu me sentia algumas vezes como o coelho do País das Maravilhas. Não tenho tempo, estou atrasado. Sabe, constantemente. E agora mesmo estou tendo uma relação diferente depois de todo esse momento social que a gente está vivendo, de reclusão, de a gente ter essas proibições de sair. Então, estou tendo uma renovação com essa relação com os livros. Então, há um livro que eu estive lendo e relendo, mais bem, que fala sobre o essencial e o fundamental. E claro, como vocês sabem, eu trabalho aqui com o Arte Livre, que é uma promoção dentro da missão do Arte Livre, é trabalhar o crescimento pessoal e sobretudo no âmbito da independência emocional. E foi muito interessante porque é um livro de filosofia, um livro de qual é a sua obra, de Mário Sérgio Cortella, mas claro, eu estou fazendo sempre um link com o entendimento desde um ponto de vista emocional. E a conclusão que eu cheguei foi justamente de dizer de que forma o essencial e fundamental pode entrar dentro do nosso âmbito de entendimento emocional. E uma das coisas que me levou à conclusão, primeiro foi ter em conta que o que faz que a nossa vida em totalidade tenha um movimento não é somente o que sentimos, mas sim o prévio ao sentir está no pensamento, mas prévio ao sentir está os nossos valores, as coisas que valoramos ou não. Entende? Então, por exemplo, se não valoramos determinadas coisas, não pensamos sobre essas coisas ou simplesmente tiramos do nosso foco, ou se valoramos essa coisa e isso está no nosso foco, então vamos ter uma opinião a partir de um pensamento e depois, posteriormente, uma emoção, ou ao contrário, vamos ter uma emoção e depois um pensamento e uma ação. E nesse caso, por exemplo, eu gostaria de classificar os valores em 3 âmbitos, que seriam o âmbito emocional, que são pessoas que valoram muito os sentimentos, são pessoas que valoram muito esse âmbito emocional. Depois as pessoas do âmbito social, que são pessoas que valorizam muito a inter-relação, esse contato com as pessoas. E o âmbito pragmático, que são pessoas mais pragmáticas, que valoram muito o que tem, o que não tem, o que pode ter. E isso não é nem bom nem ruim, simplesmente esses 3 âmbitos de valores existem, estão aí, e que algumas vezes simplesmente a pessoa não é consciente da posição que eles têm, mas eles estão aí. Então o que acontece? Os valores essenciais e os valores fundamentais, eles cumprem função. Por exemplo, o fundamental, a gente poderia ver ele como uma coisa que está muito sobre o como. O como, que é o exemplo justamente que o escritor Mário Sérgio Cortella dá no livro, de que está muito relacionado com o como. Então é fundamental trabalhar, porque esse é um meio como eu vou sobreviver, não? É fundamental que eu estude, porque esse é um meio como eu vou interpretar e poder interactuar na vida. O essencial está muito relacionado com porquê, é um porquê, quer dizer, eu tenho família porque eu considero ou cuido da família porque eu valoro muito o âmbito emocional, o âmbito social e valoro muito essa energia de intercâmbio, não? Essencial o amor, por quê? Porque o amor é uma energia que faz com que minha vida tenha sentido. Então, claro, esses 2 âmbitos de essencial e fundamental, dentro do mundo emocional, é importante a gente saber de que quais são os valores essenciais para mim, não? Essencial quer dizer, eu valoro muito o emocional, isso é essencial para mim, quer dizer, se eu não tenho um intercâmbio emocional, eu não me sinto vivo, ou mais bem, é essencial para mim dentro do contexto, claro que esses 3 âmbitos são essenciais para todos, mas qual
é o peso que eu dou a ele na minha vida, dentro do contexto emocional, social ou pragmático, porque há pessoas que dizem que é essenciais para ela ter uma segurança econômica. Em câmbio, você vê pessoas que não têm nada e são felizes. Então, realmente, esse é essencial para essa pessoa e não é essencial para aquela. Em câmbio, é fundamental para as duas trabalhar para sobreviver. Entende o que eu te digo? Não sei se acompanha o raciocínio. Então, o que ocorre com os valores fundamentais? Os valores fundamentais, eles mudam de acordo com o tempo. Porque, por exemplo, não é o mesmo os valores fundamentais que você tem agora que quando tinha 15 anos. Quando um tinha 15 anos, eu pelo menos me lembro, quando eu tinha 15 anos, para mim era fundamental eu ter uma camisa e uma calça para poder sair pela noite e me sentir bem. Hoje em dia isso não é fundamental para mim, absolutamente. Então, claro, os valores fundamentais, eles se posicionam de acordo com o que é fundamental nesse momento. Então, por exemplo, se nesse caso, por exemplo, você está querendo se casar ou está querendo, por exemplo, fortalecer uma relação não amorosa, o que é fundamental para você? Quais são os valores emocionais que você tem que trabalhar? É fundamental os valores emocionais? Claro, porque se você vai se casar ou se está fortalecendo uma relação, o contexto emocional é muito importante. Se, por exemplo, você está querendo montar uma empresa, ou você está querendo empreender uma empresa, qual é o valor fundamental nesse momento? Que seja o pragmático, quer dizer, quanto de dinheiro eu tenho, quanto que eu necessito ter, ou seja, o contexto pragmático, real. Porque é fundamental você ter isso para você poder ter esse critério de empreendimento. E depois, por exemplo, o social, se você está querendo, por exemplo, formar um grupo, seja esse grupo a nível de trabalho ou simplesmente da sua comunidade ou religiosa, então quais são os valores, nesse caso, por exemplo, sociais que você está trabalhando? É fundamental trabalhar os valores sociais. Então, um pouco fica essa reflexão sobre a leitura que eu estive fazendo e recomendo realmente porque entrar dentro do que é a sua incomodação do seu modo de ver, mas sobretudo para quebrar um pouco essa visão de pensamento e entrar um pouco sobre a visão mais profunda de valores, tá ok? Tchau!